Olá, meus amigos, como estamos? Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntinhos. Vamos estudar, vamos meditar, vamos pensar nas coisas boas que nos estão preparadas pela espiritualidade, que tanto nos ama, que tanto nos guarda e nos protege. Nossos anjos guardiães, os amigos de sempre, que estão sempre ao nosso lado, né? Que não se cansam de nós que damos tanto trabalho. Eles nos protegem, nos guardam, nos defendem em nome de Jesus. Por isso estamos mais uma vez aqui pedindo a ajuda dos nossos amigos espirituais, em nome de Jesus, para trazer mais uma lição da coleção Fonte Viva, para que vocês possam estudar juntos comigo aquelas lições lindas que Emmanuel nos envia através do lápis abençoado de Chico Xavier. Hoje nós vamos trazer essa lição chamada Transitoriedade. Ela vem do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva. E nos diz Emmanuel: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus 1:11. Veja que interessante, né? Vejam, meus irmãos. Eles perecerão, ou seja, todos nós, aqueles que dizem o que quer que digam, perecerão. Mas nós permaneceremos porque estamos com Jesus. Nós vamos permanecer porque estamos com Jesus. E Jesus fala ao nosso espírito, e o nosso espírito não perece. O nosso espírito é imortal. Então, quando ele diz, eles perecerão, Paulo diz, ele diz, eles, aqueles que não creem, perecerão. Mas tu permanecerás. E todos eles, aqueles que não creem, como roupa, envelhecerão, ou seja, passarão. Mas nós permaneceremos, porque nosso espírito há de permanecer, porque o espírito é o dono do corpo. E, portanto, o espírito não perece, não morre. O espírito permanece como testemunha do tempo, testemunha da vida, testemunha de que nós estamos com Jesus e, em nome de nosso Pai Celestial, nos encaminhando para a vitória. E nós nunca vamos morrer. Nós não vamos desaparecer. Nós não somos transitórios. De resto, fora o nosso espírito imortal, tudo mais é transitório. Tudo é impermanência. Nós vivemos um dia, daqui a um segundo desse mesmo dia já será um segundo a menos. Amanhã já será amanhã e não hoje. Hoje passará a ser ontem e assim por diante. E nós vamos num ontem, amanhã, depois, futuro, presente, passado, sempre existirá na nossa vida. Hoje vai ser passado amanhã. O amanhã, que hoje é futuro, vai ser presente. E assim por diante. A nossa vida é uma impermanência. Nós somos impermanentes, nosso corpo. Tudo que nós guardamos relativos à matéria é de uma impermanência sem questionamento. É impermanência, é transitoriedade, como diz o texto. O título, né, da lição. Transitoriedade, tudo passa. Assim Nossa Senhora dizia, Maria Santíssima dizia, aqueles que se aproximavam dela para pedir um conselho, estavam muito atarefados, se sentiam muito doentes, se sentiam muito aflitos, atormentados, e ela dizia com muita meiguice, meu filho, tudo passa. Tudo passa, é verdade, as dores passam, as doenças passam,
as tormentas passam, só não o que vem de Deus para nosso espírito eterno. Esse espírito é imortal. É imortal como imortal é aquele que nos acompanha, Jesus. Jesus também é imortal, nosso Pai é eterno. Nosso Pai é eterno. Portanto, as outras coisas, as coisas materiais, as criações do homem, por mais belas que elas sejam, também passam. Então, como tudo passa, nós temos que viver o hoje com muita intensidade. O homem vive muito apegado às coisas, mas é preciso que ele saiba que a intensidade com que vivemos é em razão exatamente dessa impermanência. Desculpe. Essa impermanência faz com que nós nos sintamos inseguros, porque como se, será que o amanhã virá? O homem é inseguro, nós somos inseguros. Será que o amanhã virá? É preciso que nós tenhamos muita fé, porque talvez, e isso daí não é nem talvez é a forma de falar, nossa vida vai num encaminhamento tal que chega um momento em que nós vamos nos despedir do nosso corpo físico, é normal. Isso faz parte da vida também. O ir também faz parte da vida, como chegar também faz parte da vida. No entanto, chega um momento de ir, que nós vamos nos desfazer, como diz Paulo, da roupa velha. Vamos nos despedir da roupa velha e vamos logo em seguida, ou um pouco tempo depois, Deus é que sabe, ganhar uma roupa nova. E vamos nos apresentar muito bem vestidos, porque estaremos com uma roupa nova, numa nova vida. Na verdade, a mesma vida, porque a vida é uma só. Nós só temos uma vida que Deus nos dá, a vida do Espírito, aquele que não morre, aquele que permanece. Vamos ouvir o que Emmanuel tem a nos dizer a respeito da transitoriedade, que sempre é tudo tão maravilhoso, comentado por Emmanuel. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. E os Eclesiastes, os livros antigos, todos eles falam dessas vaidades. Quanto mais primitivo é o homem, quanto mais o seu espírito era mais jovem, mais apegado era este espírito, embora imortal, mas ele se apegava às coisas do mundo como se apega até hoje. Mas no começo, as vaidades eram muito maiores, as aflições dos homens, porque não conheciam Jesus. Jesus nem tinha vindo até os homens e ninguém conhecia Jesus. Não se tinha este bálsamo chamado Jesus para nos sustentar nas dores da caminhada. Não existia esse bálsamo supremo. Então nós caminhávamos ao Deus dará, ou seja, largados no torvelinho das paixões. E nesse torvelinho, Emmanuel nos conta dessa propriedade que era o ter. Desculpe, meus amigos. Nessa propriedade que era o ter no lugar do ser. O ter não nos acrescenta muito, porque Emmanuel vai nos explicar. O que nós temos hoje, talvez não tenhamos amanhã. Mas o ser, se somos hoje o que somos, nosso espírito, que é um espírito voltado para o bem, por exemplo, para a paz, para o amor, amanhã ele será um espírito melhor ainda, porque ele está sempre voltado para as coisas de Deus. Assim também são as coisas outras
que adquirimos com o nosso conhecimento, com a nossa luta, que nós vamos adquirindo com o passar das existências, das vidas sucessivas, nós vamos encontrando mais conhecimento em nossa vida. E esse conhecimento vai se agregando ao nosso espírito, vai permanecendo conosco para todo sempre. O conhecimento também não é material nem é passageiro. Mas o Emmanuel nos diz, desde os tempos primitivos, desde os primeiros tempos ou tempos primitivos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Não sabem que são passageiros. Estão confundidas desde os primeiros tempos. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo. Uns minutos eu me coloco a pensar como tudo passa. A minha juventude passa. Qualquer coisa. O meu ser, o meu corpo passa. Esse corpo que hoje me serve de instrumento para estar aqui conversando com vocês, amanhã já não estará mais. Amanhã ele já terá passado. E outros, tudo mais, que é do mundo, também terá passado. Amanhã já será um novo dia. Então, desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Aí a gente vê não só a soberania, a grandiosidade do espírito, né? Se nós meditarmos um instante sobre tudo que se mostra para nós, tudo isso que é transitório, nós veremos quão grande é o espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Qual de nós não sabe que Roma foi um poderio, uma civilização poderosa, que dominava praticamente o mundo inteiro, a Grécia, Egito, a civilização egípcia, que dominava o mundo. Esses homens todos viviam em guerra permanente naquele tempo e em tempos passados dessas civilizações mortas hoje em dia, mas elas eram muito vivas, muito atuantes, dominavam o mundo, eram civilizações resplandecentes, cheias de pompa, como diz Emmanuel, cheia de riqueza, cheio de ouro, mas nenhum ouro, nenhuma riqueza sustentou nenhum desses homens que lutavam por essa riqueza sobre a face da terra. Nenhum deles ficou. Todos partiram. Pelo menos partiram em corpos. Os espíritos partem e depois voltam. Mas os corpos se vão. E eles não sabiam disso, como a maioria não sabe hoje. E o que nós temos é que muita gente vive iludida pensando que tudo vai ficar. Então faz uma vida de faz de conta, acumulando, não só acumulando, mas guardando tesouros que não enfeitam o futuro, que só enfeitam o momento, porque nós não sabemos como será o nosso amanhã. Portanto, Emmanuel nos lembra: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Para quê?
Com que fim? Tantos monumentos foram erguidos. Existem até hoje esses monumentos em homenagem a quem e por quê? Ninguém sabe mais. Já é passado. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Tudo foi criado pelo pensamento, aquelas glórias, aqueles triunfos todos foram criados pelo pensamento do homem. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. O espírito realmente se enriquece, porque a cada encarnação nós adquirimos mais conhecimento, nós adquirimos mais sabedoria, nós progredimos, nós trabalhamos, nós servimos, fazemos o bem, e tudo que nós fazemos de bom e de belo e de honesto se agrega ao nosso espírito, porque é uma coisa que não passa, ou são coisas que não passam, essas são permanentes. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Sofreram para disputar essas glórias, mas o que eles fizeram depois? Eles tiveram que abandonar as glórias, porque a morte os solicitou a presença deles. E todos nós solicita. Portanto, todas essas amarguras em busca do tesouro, entre aspas, que o homem sempre busca, ele está sempre em busca de um tesouro. Ele não conseguiu, porque o tesouro era passageiro, como é até hoje. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Sempre que você tiver oportunidade, sempre que nós tivermos oportunidade de servir, vamos servir com alegria, vamos servir com abundância de coração, com abundância de amor em nossos corações, para que nós possamos lançar frutos abençoados sobre aqueles irmãos que estão sorvendo dessa bênção, que é o bem que nós estamos fazendo, ou do bem que estamos recebendo, porque outros nos fazem bem, outros também nos ajudam. Valiosa é a escassez. É valiosa, porque traz a disciplina. Quando há escassez, o homem se disciplina. Ele não gasta 10, ele gasta 1. Com a disciplina, ele aprende que é preciso ter disciplina. Preciosa é a abundância. Abundância porque multiplica as formas do bem. Quanto mais você pode, mais você multiplica as formas de bem e mais bem você está com condições de fazer. Embora o bem não necessite de nada moedado para que se faça. Nós podemos fazer muito bem sem lançar mão de dinheiro. O bem independe do dinheiro. Não é isso que Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo que o bem nos dá a oportunidade de ser mais elástico na profusão do bem. Uma e outra, ou seja, a escassez e a abundância, contudo, perecerão algum dia, porque tudo passa. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação, a glória e a miséria. Ambas passam também, tanto a glória quanto a miséria. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros.
porque nós renascemos, como homens, como mulheres, ricos, pobres, bonitos, feios, feios e bonitos. Nós vamos alternando nas encarnações que se sucedem, de sorte que nada é permanente e tudo se alterna com o passar do tempo. Por isso, ambas, ou seja, a escassez e a abundância, passam. Somente Jesus e a lei divina permanecem. A glória e a miséria também passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Jesus conosco, esses permanecem e são para sempre. Obrigada, meus irmãos, por mais esse dia de estudos e até a próxima semana, se Deus quiser.